A água é o nutriente mais importante na vida das aves e fornecer ela de maneira correta faz toda a diferença para o sucesso da atividade. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os bebedouros para galinhas. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E vamos dividir aqui o nosso diálogo em três grandes partes. Primeira parte, a gente vai falar sobre a água, trazer um pouquinho dessa importância desse nutriente essencial na vida das aves. Depois a gente vai falar sobre os bebedouros, quais são os tipos de bebedouros e as vantagens e desvantagens de cada um deles. E no fim do vídeo, é importante que você fique até o final desse vídeo para entender alguns manejos que são importantes para fornecer essa água de qualidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira e aos domingos, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E já vamos começar a falar um pouquinho sobre a água. Eu não vou trazer aqui todas as discussões que são importantes, porque seria uma aula só dedicada a isso. Mas a gente precisa saber que a água é um nutriente e é um dos mais importantes na dieta das aves. Isso porque cerca de 75% da composição do ovo é água. Entre 80% e 90% do albúmen, da clara que a gente chama, é composta por água. Ou seja, boa parte da composição do ovo, que é o nosso produto final, é de água. E é a água que a galinha consome que vai entrar na composição do ovo. Então a qualidade do ovo também está diretamente relacionada à qualidade da água. Além disso, a água tem funções extremamente importantes para a vida das aves. Ela transporta os nutrientes para as células, então sem a água não tem esse transporte dos nutrientes que a ave ingeriu para dentro das células. Além disso, ela participa da digestão dos alimentos, ela participa da quebra das moléculas e das reações químicas, e não só participa da quebra das moléculas e das reações químicas, como também da absorção desses nutrientes no trato digestório. Sem a água não tem absorção correta dos nutrientes. Por isso que a água é um nutriente e é o mais importante, porque toda a ração, todos os outros nutrientes, como carboidratos, proteínas, dependem em grande medida da água para ser absorvido, para ser quebrado, enfim. A água também participa da regulação da temperatura corporal, então a temperatura da água a gente vai falar nesse vídeo, é extremamente importante, porque ela auxilia ou não no controle da temperatura corporal, que vai definir não só questões de bem-estar dessas aves, mas também de produtividade, de porcentagem de postura que é afetada pela qualidade e temperatura de água, por exemplo. Por isso é muito importante a gente fornecer essa água de qualidade e na temperatura adequada. Além disso, a água participa de outras inúmeras funções no organismo das aves. Ela é lubrificante, de visão, participa da captação de sons para as aves. As aves elas ouvem bem porque a água faz parte desse processo, equilíbrio o ácido-base, enfim, uma série de funções que aqui a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas é importante entender que boa parte da composição do ovo é água e a água tem várias funções importantes para a nutrição das aves. Por isso a gente precisa respeitar algumas características importantes. Primeiro é fazer uma análise periódica, que inclusive está contemplada na lei. Fazer uma análise constante para a gente saber a composição da água que eu estou fornecendo para as aves. É extremamente importante. O pH da água que eu estou fornecendo precisa estar entre 6 e 7. Não pode variar muito mais que isso. Como a gente falou sobre a temperatura agora, temperatura preferida da água para as pintainhas é entre 20 e 25 graus. Já para aves adultas é de 15 a 20 graus. Então aqui é um desafio para a gente trabalhar nos sistemas. Manter a água numa temperatura adequada de consumo nas condições brasileiras de clima, de temperatura, é muito difícil. Por isso que a gente tem que adotar estratégias desde a instalação da caixa d'água até questões de ambiência dentro do galpão para contemplar, para buscar essa temperatura correta. E um ponto extremamente importante é a cloração. É obrigatório também por lei utilizar cloro na água e não pode ultrapassar 3 ppm, partes por milhão que a gente chama. Então o limite de utilização de cloro é 3 ppm na água.
e eu vou saber disso através de uma análise periódica. Mas fica um insight aqui para vocês que a cloração é extremamente importante, inclusive para evitar uma série de doenças, e os cloradores a gente pode pôr no fim do cano. Tem cloradores hoje que a gente acopla no fim do cano, já próximo à entrega dessa água no bebedouro. Então, visto essas características importantes, vamos ver os tipos de bebedouro. Quais são os principais tipos de bebedouros que a gente utiliza nos sistemas de produção? O primeiro deles, e o mais clássico, é o tipo pendular. É o bebedouro pendular que a gente chama. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A vantagem é o custo dele. Dentre as opções que a gente tem no mercado, ele é um dos mais em conta. Porém, se a gente não souber trabalhar e regular ele de maneira adequada, é o que a gente vai falar lá no final do vídeo, acontece vazamentos, problemas de derramamento de água dentro do galpão, umidade alta na cama, que é um possível ponto de contaminação e de desenvolvimento de micro-organismos que podem acarretar doenças. Por isso a gente tem que trabalhar o manejo de maneira correta. A proporção contemplada na literatura pelos fabricantes é de um bebedouro tipo pendular para 100 aves. Mas nós da escola, quem é nosso aluno sabe que a gente preza pela observação e pela percepção do comportamento da ave para atender esse dimensionamento. Geralmente a gente trabalha com dimensionamentos um pouco menores. 90 aves para cada bebedouro é um número adequado para a gente pensar numa diminuição dessa carga, dessa densidade, para poder trazer uma uniformidade melhor para o lote e também contemplar questões de bem-estar dessas aves. Então, um bebedouro pendular para cada 90 a 100 aves, dependendo da percepção do avicultor, está dentro do adequado. Outro tipo de bebedouro muito comum é o nipple. O nipple é o bebedouro tipo biquinho que a gente chama. E ele é uma das melhores opções que a gente tem no mercado, porque ele é mais higiênico, a água fica dentro do cano, ela não fica exposta. Um problema associado a esse bebedouro é a temperatura da água, porque ela esquenta mais também dentro do cano. Então a gente tem que traçar estratégias para diminuir essa temperatura de água para fornecer para as aves, mas ele é uma das melhores opções que a gente tem no mercado. E a dimensão dele é de 1 para 12 aves. Mais uma vez a gente trabalha com uma dimensão um pouquinho menor, de 10 aves. Entre 10 e 12 aves é o ideal para a gente trabalhar cada biquinho de nipple. E esse modelo que vocês estão vendo aqui na imagem do tipo tacinha é o mais indicado hoje em dia. Se a gente pegar dentro dos bebedouros, o mais indicado e o melhor é o tipo tacinha. É o nipple tipo tacinha, porque a tacinha evita que a água fique caindo, pingando na cama e umedecendo essa cama. A tacinha serve como uma barreira para segurar a água, potenciais gotas que vão sair dali e cair na cama. Isso é importante, a tacinha serve para segurar, para barrar essa água, mas a ave vai consumir direto no biquinho, diferente do outro tipo de bebedouro que a gente tem disponível, que é o tipo copinho. Aqui a ave não vai beber no biquinho, ela vai beber na tacinha mesmo. É como se fosse um copinho para ela consumir a água. Esse tipo copinho é o menos usual que a gente trabalha nos sistemas de produção. Tem muita gente que não gosta muito dele, ele tem vários modelos, tem esse copinho único, tem copinho duplo, copinho maior, menor, e geralmente a gente trabalha com uma dimensão igual do nipple, de um copinho para cada 10 a 12 aves. E mais uma vez isso vai depender da percepção do dia a dia do avicultor, olhando se não tem competição na hora do consumo de água, olhando se elas estão acessando essa água de maneira adequada. E um outro tipo de bebedouro que não é tão comum também, mas é utilizado, é o bebedouro tipo calha. Bebedouro tipo calha geralmente é feito com cano PVC, dá para pôr inclusive uma boia para dosar a questão da água ali, do fornecimento da água. Se utiliza um cano da espessura adequada, na altura adequada, é uma boa opção de bebedouro para os sistemas de produção, principalmente pelo custo. Se a gente consegue adquirir um cano com baixo custo e faz manual esse processo de preparo do bebedouro, o custo dele é um dos menores quando a gente compara com os outros modelos que a gente acabou de ver. E a indicação, a dimensão que a gente costuma trabalhar para bebedouros tipo calha é de 1,3 centímetros para cada ave.
a gente calcula então 1,3 centímetros para cada ave acessar esse bebedouro tipo calha. Bom, visto então algumas questões relacionadas à importância da água e os tipos de bebedouro, como fornecer essa água, vamos trazer alguns pontos importantes sobre manejo. Quais são os manejos que a gente precisa se preocupar para fornecer uma água de qualidade e de maneira adequada para essas aves? A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é a vazão dessa água, que está relacionada à altura da caixa d'água, ao dimensionamento dos canos que eu vou utilizar. Isso é extremamente importante. Muita gente às vezes reclama de vazamento, de água que fica caindo na cama, mas isso está relacionado a erros de manejo. E o primeiro deles é do cálculo de vazão da água. A gente precisa fornecer a vazão correta para cada tipo de bebedouro que eu vou utilizar. Cada tipo de bebedouro tem uma necessidade de vazão diferente. Então eu tenho que calcular a vazão da água de acordo com o tipo de bebedouro que eu vou utilizar. Outro ponto extremamente importante é a regulagem da altura desse bebedouro, ideal ao tamanho e à idade das aves. Aqui outro ponto que é influenciado pela uniformidade, por isso que a gente bate tanto na tecla de ter um lote uniforme para a gente poder colocar os bebedouros na altura adequada para evitar derramamento de água, vazamento de água na cama, que é um problema sério para a gente pela contaminação, pela possível contaminação de micro-organismos. Uma das principais dores de cabeça é a umidade alta na cama. Por isso, trabalhar essas questões de vazão e de regulagem de altura é extremamente importante. Um outro ponto fundamental é o material de qualidade. É escolher empresas idôneas, fabricantes idôneos com materiais de qualidade. Eu cansei de pegar peças paralelas que dão vazamento, que tem problemas associados a isso. Então buscar empresas que produzem materiais de qualidade, bebedouros de qualidade e que sejam idôneas é fundamental. Um outro ponto que muita gente erra é na vedação. Tem que fazer uma vedação adequada em todo o processo, em todo o caminho da água até chegar nas aves. Usar silicone, usar materiais que vão fazer uma vedação adequada a esses bebedouros, porque senão você vai ter problema de vazamento e vai ficar pingando água na cama. E por fim, e não menos importante, é a manutenção constante. A gente tem que estar constantemente trocando o bebedouro, se for o caso, trocando as peças, refazendo as vedações, refazendo as instalações, observando constantemente, porque dentro do galpão as aves elas estão constantemente batendo nesses canos, nesses bebedouros. Isso também diminui a vida útil do equipamento. Dependendo do bebedouro, dependendo da densidade que a gente está utilizando dentro do galpão, isso é mais ou menos crítico. Por isso é importante essa observação e essa percepção diária e constante e a manutenção desses equipamentos. Tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês hoje era isso, mostrar um pouquinho da importância da água na vida das aves, os tipos de bebedouros que a gente tem e alguns pontos para a gente se atentar para realmente trazer uma água de qualidade sem problemas de vazamento e buscar sempre a máxima eficiência do nosso sistema. Com isso, o máximo resultado. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.